Olá pessoal, bem, eu terminei a sequência de vídeos, né, que eu tinha gravado em sala de aula e eu percebi ali que está faltando algumas coisas, né, de borracha, porque perdi algumas gravações e também às vezes achava que estava gravando lá e depois fui ver não tinha gravado algumas aulas, né. Então ficaram alguns buracos e meu objetivo agora é tapar, digamos assim, esses gaps aí que ficaram faltando, tá? Então vou fazer vídeos menores até fechar essa parte aí, que eu acho que realmente eu estou em dívida, tá? Bom, como eu estava falando sobre borracha, disse que eu vou ficar falando por uns vídeos aí mais para frente. E o complemento, que apesar de eu já ter falado numa das aulas lá, né, sobre misturador Banbury. Esse misturador aí é o mais importante, né, ele é o mais que processa a maior quantidade, digamos assim, de elastômeros, né. Vou logo colocar essa tela aqui, que o inventor desse equipamento, tá aí o nome dele, né, o Banbury, né, por isso que o nome é Banbury, ou seja, devido ao cara que inventou, que patenteou esse equipamento, né? E o ano foi 1916, ou seja, ali meio que no início do século XX, né? Até esse momento aí, até 1916, ou seja, antes disso, o equipamento que produzia mais, que era usado, né, para misturar elastômeros, era exatamente esse aí que está sendo mostrado. Deixa eu ver se eu coloco todo aqui a tela. Pronto. Era um misturador de rolos, né? Então, um moinho aberto de rolos seria outro nome, né? Então, ele é um equipamento que ainda hoje tem lá sua importância, né? Mas tem alguns inconvenientes, né? Então, esse equipamento moinho aberto de rolos, ele surgiu ali em 1830 e poucos, ou seja, praticamente casando com o período de descoberta da vulcanização da borracha, ou seja, é o primeiro equipamento realmente utilizado para processar a borracha. E aqui eu faço um parênteses, né, sobre processar. Processar eu estou querendo dizer já com a borracha pronta, para daí adicionar os seus devidos aditivos, né, como eu falei numa das aulas aí disponibilizadas, às vezes chega a ter 10, 15 aditivos, né, um produto de borracha. Então, o processamento que eu estou dizendo aqui é esse. É colocar a borracha com seus aditivos e promover a homogeneização. Eu não estou querendo dizer aqui, por exemplo, pegar o látex e transformar numa borracha sólida, que também é um tipo de processamento, né? Mas é uma etapa antes. Então, normalmente o engenheiro de materiais não estuda essa parte aí, né, de transformação de látex na borracha em si, né? Envolvendo moinhos lá normalmente com bastante água, né, coagulação do látex, etc, 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 até transformação em chapas, coisas desse tipo, né? Mas aqui não é isso. O processamento aqui se refere ao quê? Adicionar aqueles famosos aditivos, né, como cargas, plastificantes, lubrificantes, agentes de cura, né, entre outros, né, a borracha, tá? Então, o moinho de rolos é um equipamento que foi o primeiro. Aí a busca do Banbury foi exatamente para substituir esse equipamento, que era o moinho de rolos. Por quê? Porque ele tem algumas desvantagens, que por exemplo, podemos citar aqui algumas, como o fato de ser aberto, né? Ou seja, ele é aberto no ambiente, então tem toda uma geração de contaminação, né, do ambiente ao redor, da sala, inclusive do operador, inalando aqueles produtos, né? Como, por exemplo, cargas muito finas, como negro de fumo. Então, você começa a inalar esses produtos, isso não é nem um pouco interessante. Outra questão fundamental é a produtividade, né? Tem alguns dados que mostram, né, que você, para produzir, misturar 200 quilos, digamos, de uma borracha, de uma mistura tradicional, né, por moinho de rolo, você precisaria de cerca de 2 horas para misturar esses 200 quilos, enquanto que você, num Banbury, você gasta poucos minutos, sei lá, 3 a 5 minutos, depende do tipo de mistura. Vamos extrapolar aí 15 minutos, que seria um tempo grande, né? Porque às vezes até 2, 3 minutos já são suficientes, tá? Então, produtividade, menos contaminação. Outro aspecto fundamental que o Banbury trouxe em termos de melhoria foi
foi a reprodutibilidade, ou seja, a uniformidade entre as diferentes bateladas, né? Porque ele é um misturador em batelada, né? Uma câmara fechada, e ele garante, né, desde que os parâmetros sejam mantidos, né, os materiais, né, ele garante uma boa repetição, né, digamos assim, da homogeneização de uma batelada para outra. Enquanto que o misturador aberto e rolos depende muito do operador, né, porque o moinho aberto e rolos ele tem uma capacidade de cisalhar o material, né, mas se não tem um operador ali para cortar e repor essa borracha no momento do processamento, para fazer a tal distribuição, que é a outra etapa, ou seja, tem a dispersão, que depende do auto-cisalhamento, e o moinho faz sozinho, digamos assim. E a distribuição precisa do operador para cortar e recolocar, redistribuir, né, fazer essa mistura, coisa que o moinho de rolo sozinho não faz. Já o misturador Bumble tem essa capacidade, por quê? Por causa da geometria dos seus componentes lá, tá certo? Então, fechando essa parte aqui, o objetivo desse slide aqui era isso, era mostrar que esse equipamento que começou a operar ali em 1916, a partir da descoberta, ou seja, da invenção, né, do Fairleigh Bunbury, né, Henry, né, Bunbury, ou Henry, né, que é americano, ele buscou, né, um equipamento com melhorias, né, em relação àquele que era usado até o momento, que era o moinho aberto e rolos. Tirou o moinho aberto e rolos do mercado? Não. Você entrar no YouTube aí, você vai ver um monte de vídeos, né, de empresas que operam com moinho de rolos. E toda empresa que tem um Bunbury, ela tem um moinho de rolos ali. Por exemplo, devido ao formato da carga, quando ela é da batelada, né, quando ela é despejada do Bunbury, ou seja, quando ela é descarregada depois de uma mistura, é muito comum os caras passarem ela por um moinho de rolos para dar um formato mais adequado, ou seja, deixar no formato mais de uma chapa, de uma tira, né? Coisa que o Bunbury ele entrega uma maçaroca ali, digamos assim, sem nenhum formato adequado, tá? Bom, coloquei aqui de forma bem resumida, né, as partes do equipamento, né, as partes principais de um Bunbury. Então, como eu tinha falado no slide anterior, né, ele tem uma robustez muito grande, né, porque você consegue processar dentro de poucos minutos ali, né, uma batelada enorme. E para isso realmente precisa de uma robustez grande, para ele fazer essa mistura, né, fazer esse processamento de um material altamente viscoso, né, e o tipo de alimentação também é uma outra coisa que denuncia, né, a capacidade desse equipamento, que às vezes os caras alimentam um fardo de 25 quilos de borracha, né, joga lá dentro e ele aceita, ele pega aquele fardo, começa a moer, começa a, digamos assim, cominuir, né, a quebrar aqueles fardos, né, e depois começa a misturar com os aditivos, e ele tem uma capacidade muito grande, né, coisa que você na extrusora você não vai fazer isso, né. Extrusora você tem que colocar uns pedacinhos menores ali, né, um pellet, né. Mas o misturador Bunbury ele foi digamos assim, planejado, né, para isso também, ou seja, para ter essa capacidade de aceitar, né, formatos bem maiores, e isso, a robustez dele garante isso, né, garante essa capacidade de realizar esse tipo de procedimento. Então aqui eu vou deixar assim mesmo, já mostrei no outro, né, a figura do Bunbury. Então você tem aqui um funil de alimentação, né, e tem um pistão, né? Então aqui vamos eliminando cada um aqui, né? O pistão, né? O funil de alimentação fica aqui desse lado, né? Aqui dentro é a câmara, né? Essa câmara é onde o material realmente vai ser processado. Então você vê aqui duas coisinhas aqui que são os dois rotores, né? Então tem dois rotores ali atuando paralelamente, né? E eles vão girando ali contrarrotativamente e jogando esse material aí, dividindo, cisalhando, né, até que a mistura aconteça. Então, a alimentação do material ela é feita com os rotores rodando. Então, por exemplo, é muito comum, você não vai colocar toda a carga de uma vez. O mais comum é você colocar, digamos assim, a borracha,
depois coloca uma parte da carga, depois coloca outra parte da carga, sei lá, 50% da carga, aí mistura um pouco, 1 minuto e meio, coloca outra resto da carga, coloca os plastificantes, coloca o lubrificante, e lá no final tende-se a colocar o sistema de cura, exceto o ativador. Muitas vezes o ativador, como o óxido de zinco, é colocado mais no começo, né? Mas, por exemplo, o agente de cura mesmo, como o enxofre, é colocado mais no fim. Daqui a pouco a gente explica por quê, não sei se hoje ou em outro vídeo aí, tá? Ok? Então, como é que acontece a alimentação? Muitas vezes é um operador mesmo, é uma pessoa. Então, ele sobe o pistão e aí ele joga aqui a carga. Baixa o pistão, daqui a pouco joga a borracha. Ok? E aí vai. Né? Dentro daqueles poucos, dentro de 1 minuto e pouco ali, ele vai jogando esses ingredientes, digamos assim, né? dessa mistura, tá? E aí, depois, né, de alimentar tudo, o pistão desce e ele acaba atuando aqui, né? Essa parte inferior do pistão aqui, quando desce, ele acaba fazendo parte da câmara, ou seja, é uma espécie de tampa dessa câmara aí. Então ele tem uma função também de dar, digamos assim, uma certa pressão, né, para essa carga que está ali dentro, misturando, porque senão corre o risco de subir, né, devido ao movimento interno aqui, às forças geradas, a carga pode subir aqui. Então ele tem essa função de fazer uma pressão aqui e, claro, também impedindo, né, a saída a contaminação do ambiente, né? Ou seja, é um fechamento, é a tampa, né? Ok? Então os rotores ficam girando aqui de forma contrarrotativa e o material passa entre os rotores e passa também entre o rotor e a parede da câmara, né? Então é muito famoso, né, esse autocisalhamento, né, entre o rotor e a parede da câmara como um dos maiores, digamos assim, contribuidores da ação de cisalhamento, né? Ok? E como eles têm hélice, digamos assim, eles têm um formato lá com... Eu vou mostrar num vídeo posterior, né? Ele tem um formato lá com os filetes, né? Uma geometria, né, digamos assim, para proporcionar esse movimento, né? Então e disso ele corta, né, digamos assim, entra uma porção lá dentro, entre os rotores, aí ele promove um corte e joga para outros lados, e ao passar entre o rotor e a parede, ele promove um cisalhamento grande, e isso tudo vai proporcionando a homogeneização desse material final, tá? Então eu falei dos rotores aqui, né? É comum eles atuarem com velocidades diferentes, ou seja, uma pequena variação de velocidade, né? Isso aí para melhorar a ação de mistura, mas existem equipamentos mais recentes que atuam com os dois rotores com a mesma rotação, tá? As paredes, como eu falei, né, elas têm essa ação, né, de dar a estrutura do equipamento, né? Mas, como eu falei também, ela tem essa ação de favorecer o cisalhamento, né? Exatamente porque entre ela e o rotor vai ter uma passagem, digamos, um afinamento ali, e esse afinamento promove um grande cisalhamento. Isso aí tem uma grande função, né, na dispersão de cargas. E exige, né, um certo nível de dureza, né, da sua estrutura, porque com o tempo vai tender a ter desgaste, né, porque são cargas abrasivas, né, o próprio rotor também vai tendendo a ter desgaste, então as empresas elas têm que estar sempre atentas a isso, tá? Já falei do funil da alimentação, rotores, paredes, né, pistão, câmara. Porta de descarga seria nessa parte de baixo aqui. Deixa eu botar o outro. Vou colocar lá no primeiro lá, pronto. Aqui na parte de baixo tem uma porta, né, por onde o material vai sair. Então é a descarga, tá? Então ela é aberta e o material vai descer por baixo. Às vezes é comum ter nas estruturas das empresas de um segundo andar para um primeiro, né, em termos de instalação do equipamento. E às vezes até existe instalado embaixo já um moinho de rolos. Isso vai depender muito da empresa, tá? Um segundo aspecto aqui que eu não falei sobre a alimentação, né? Que a alimentação ela pode também ser feita totalmente automática. Existem algumas empresas, né, que os operadores atuam na sala de controle, tá? Então eles estão lá na sala de controle e vai, digamos assim, por botões acionando, né, a alimentação da borracha, a alimentação da carga e tal, sem precisar da ação de um operador. E um detalhezinho bobo que eu acho bom sempre lembrar é que muitas vezes os fardos, né, de borracha, sei lá, borracha natural, por exemplo, eles vêm às vezes com
sacados, né, em polietileno, né, em sacos de polietileno, e o saco ele não é aberto, ele é alimentado também. O tecido já vem adequado a ser jogado, né, dessa massa e virar a borracha final, né, e não vai prejudicar, tá? O próprio saco é jogado lá dentro com tudo, ok? Aí tem um sistema de potência, como eu falei, hoje cada vez mais robusto ao longo do tempo. Obviamente que esses equipamentos vão tendo evolução, né, ao longo do tempo, então eles foram ficando mais robustos, né? E tem também um sistema de resfriamento, e não foi... Nos primeiros equipamentos Bambra não existiam essas circulação de fluido, de água mesmo, né? Tanto pela parede do equipamento, como nos rotores, e até na porta de baixo, né? Existem canais, né, que são abertos nessa estrutura, né, dentro das paredes, né, e com circulação de água, tá? Para quê? Para que remova calor, né? E aí você consiga um tempo maior de processamento, né? Ou então uma rotação maior para um dado tempo, né? Ou seja, é um fator de otimização, né? Um processo envolvendo alta viscosidade, né? Que é o caso do processamento de um elastômero. Se existem forças ali de cisalhamento, né? Se você aplica força, vai ter dissipação. Essa dissipação ela é proporcional à viscosidade, proporcional ao cisalhamento, né? Então vai gerar calor, vai ter dissipação. Então, se você tem um sistema para remover uma parte desse calor, né? Não quer dizer que a temperatura seja muito baixa dessa água, não. Na verdade, quando a temperatura é muito baixa, pode até ter condensação nas paredes do equipamento e pode até piorar a ação de mistura. Então, pode ser que essa temperatura seja até superior ao ambiente. Pode ser não, ela é muitas vezes superior à temperatura ambiente. Tem resultado de alguns estudos que mostram que às vezes chega a 80 graus a temperatura disso aí. Aí, às vezes consegue resultados melhores, tá? Então, só estou querendo dizer que, independente da temperatura, existe uma circulação e o objetivo principal dela é, sim, a remoção de calor, tá? Então, equipamentos cada vez mais novos, isso já é uma realidade. Agora, equipamentos antigos não tinham isso, os primeiros, né? E alguns foram, digamos assim, reformados e implantou-se, né, um sistema de resfriamento. Agora, não em todas as partes, mas, por exemplo, nas paredes. Nos rotores já ficou impossível, né? Mas alguns equipamentos são reformados de maneira que foi implantado, né? Porque às vezes tem equipamentos que duram muito, tem uma vida longa, muito longa, né? E fez, né, em vários bambus por aí afora, né, no mundo, a adição, né, de um sistema de resfriamento com a inclusão, né, de canais para circulação de água, principalmente nas paredes dele, tá? Bom, então tento falar essas partes aqui do equipamento, né? Citei aqui um parâmetro importante, né? Que esse parâmetro é o que? É o volume da câmara. O volume da câmara é o que? É o volume de matéria, digamos assim, disponível para se colocar material. Existem bambas de vários tamanhos, bambas de laboratório, bambas enormes, né? Então o volume da câmara é fundamental, né? Porque você não pode colocar, por exemplo, digamos assim, uma carga numa quantidade muito pequena, que vai ficar muito folgado, né? Então a ação de mistura pode ser até inviabilizada. Nem você pode também, digamos, sobrecarregar demais, né? Encher demais. Você tem que ter um volume ótimo aí. Então tem como você, a partir do volume da câmara, né? E na verdade os bambus atualmente eles são especificados a partir desse volume da câmara, né? Antigamente, nos primeiros bambus, a especificação era com base no equivalente, digamos assim, moinho de rolos. Então, vamos supor, se um bambur era chamado um bamburi 10, ou bamburi 11, sei lá, que é um que existe mesmo, né? Um bamburi 11 significava que ele conseguia produzir a mesma quantidade que 11 moinhos de rolos produziam ali num dado tempo, tá? De um dado tipo de moinho de rolo, de 60 polegadas, se não me engano, de comprimento de rolo, tá?
Então, bambureon significava isso. Mas depois, com o tempo, né, digamos assim, com a evolução do sistema de potência, então ficou inviável esse tipo de classificação. Então, hoje em dia, com base no volume da câmara, ou seja, no tamanho do bambury, né? Se eu tenho uma empresa grande, eu vou comprar um bambury grande. Se eu tenho um laboratório pequenininho, eu vou comprar um bambury pequeno, né? Então, esse volume da câmara é fundamental para que você faça o cálculo, né? Eu vou fazer um vídeo aqui de como se faz o cálculo, né? Vamos supor que você tem ali um bambury de 400 litros. Sendo que eu recebo carga tudo em quilo ali, eu recebo os fardos em quilos, como é que eu vou transformar isso, né? Então existe um cálculo que você faz super simples, né? De transformação, e normalmente você chega num volume da câmara ali, você multiplica por um fator, normalmente em torno de 0,7, 0,8, né? Para que o volume não seja exatamente igual, ele seja um pouquinho inferior, tá? Então, supor, o banco tem 400 litros, eu vou tentar fazer uma pesagem ali, para que quando misturar tudo, todas essas cargas, todos esses componentes, chegue a 400 litros, e aí eu multiplico por um fator de 0,8, né? Para que ele, na verdade, chegue, vamos dizer, 8 vezes 4, sei lá, 320 litros. E assim ele não fique tão cheio, tá? Então, esse fator de preenchimento aí, ele é sempre importante. Mais para frente eu vou falar isso aí no vídeo, tá? Bom, como introdução, eu já estou chateado ali que o vídeo está muito grande, né? Eu queria fazer um vídeo de 10 minutos, já está com 20. Então, a gente pode dizer que a mistura de uma carga, né? Digamos assim, de uma batelada, né? Ela é principalmente definida ou dividida em 3 etapas principais: incorporação, distribuição e dispersão. Tá? A incorporação, eu sempre gosto de pensar, por exemplo, quando você está fazendo um bolo, né? Um bolo caseiro de comida, né? E vamos supor que você está numa bancada ali, você tem ovo com trigo, né? E você começa a colocar mais trigo e até um certo tempo o trigo fica solto ali, né? Sendo que você fica amassando, joga um pouco de trigo, amassa, até chega um ponto que não tem mais trigo nenhum naquela bancada, né? Então isso quer dizer o quê? Que aí houve uma incorporação, tá? Então a gente pode dizer que a incorporação significa a transformação numa massa só, digamos assim. Então se você tem, vamos supor, 30% de negro de fumo ali no produto, então por um certo tempo o negro de fumo vai ficar ali meio livre, vai ficar solto, vai chegar um ponto, né, que vai ter um molhamento, digamos assim, do polímero, né? Nessas partículas, eles vão penetrar esses poros, né, eles vão promover esse molhamento mesmo, eles vão finalmente, digamos assim, transformar isso tudo numa massa só, né? Então eu estou falando dos aditivos como um todo. Eu citei a carga, mas obviamente plastificante, lubrificante, e às vezes esses aí são até auxiliares, né? Eles vão até ajudar, digamos assim, essa incorporação, né, desse polímero nessa carga aí, tá? Então você vai ter como, digamos assim, um indicativo do fim da incorporação o máximo de viscosidade, né? Porque está sendo aprisionada, a borracha está sendo aprisionada aí junto com a carga, e isso implica, vamos dizer, num pico de torque, né? Então, o final da incorporação é como se chegasse no máximo de torque aí. Obviamente que já vai tendo distribuição e dispersão. Distribuição e dispersão, eu gosto sempre de explicar por essa figurinha aqui, né? Então, você tem aqui vamos supor, um componente maior, borracha, e você vai colocar óxido de zinco, né? Óxido de zinco não, vamos pensar no negro de fumo mesmo. Você tem a borracha e tem o negro de fumo. Aí o que você quer? Você quer distribuir para homogeneizar, né? Você tem um pneu de borracha. É claro que você não quer ali, numas partes do pneu, ele branco, só a borracha, e o outro concentrado com borracha, né? Pontos pretos, né? Você quer uma coisa homogênea, né? Para que exatamente ela exerça a sua função. Vamos de novo trazer o exemplo aqui do bolo, né? Às vezes você pega um bolo ali, quando você abre um pedaço dele, você vai ver se encontra um ponto ali de trigo, né? De pó de trigo mesmo, né? Ou então, às vezes, você vai comer um certo alimento ali, você morde uma pedra de sal. Então, isso é um indicativo de quê? De uma mistura mal feita, né? Porque, na verdade, aquele sal era para estar distribuído totalmente homogeneamente ali, ou aquele trigo também. Então, aí houve o quê? Uma certa ineficiência do processo de mistura. Então, no caso aqui, você tem um negro de fumo. Então, você quer que ele fique distribuído, né? Que está esse slide aqui do lado.
né? Então aqui ele está o quê? Distribuído ruim e disperso ruim. Esse slide, essa figura aqui do lado, está mostrando que ele foi bem distribuído, né? Então distribuir é o quê? Distribuir mesmo, não tem mais o que dizer além disso, tá? Agora, se você olha aqui embaixo, né? Então a gente partiu desse de cima e veio aqui para baixo. O que aconteceu? A gente vê que as partículas diminuíram de tamanho, mas não distribuíram bem. Porém, pelo fato de ter diminuído de tamanho, a gente diz que ela dispersou bem. Então a dispersão envolve sempre a quebra de partículas, e é por isso que a ação de cisalhamento, ou então mesmo de fluxo elongacional, eles são fundamentais, tá? Então a dispersão foi eficiente aqui, mas não houve uma distribuição boa. Então aqui, por exemplo, eu poderia associar muito bem ao moinho de rolos, né? Porque se eu colocar no moinho de rolos um pigmento ali num dado ponto, ele vai cisalhar bem quando passar na garra, ou seja, entre os dois, na ação onde o cisalhamento é maior, que é exatamente no ponto mínimo, digamos assim, entre os dois rolos, você vai ter ali um cisalhamento muito grande e vai fazer uma mancha, digamos assim, daquele pigmento. Vai ficar uma mancha, uma tira. Porém, se você olha para os cantos daquela borracha, ela não vai ter pigmento nenhum. Por quê? Porque ele não tem uma ação boa de distribuição. Aí quem é que vai atuar? O operador. O operador vai cortar e redistribuir, vai cortar e vai redistribuir. Para quê? Para que além da dispersão que foi promovida sozinha pelo moinho, agora haja uma distribuição também. Ou seja, ele quer exatamente essa última figura aqui. Ele quer uma dispersão boa e uma distribuição boa. Obviamente que não são todos os componentes que precisam ser quebrados. Tem alguns que precisam só ser bem distribuídos. Isso vai depender muito. Mas no caso, por exemplo, do principal, digamos, componente, que é o negro de fumo, um composto de borracha, vamos supor, os pneus, essa ação de dispersão ela é fundamental. Por quê? Porque o negro de fumo ele vem como aglomerados, né? Existe uma hierarquia de tamanho. Eu vou explicar isso no vídeo mais para frente. Eu espero, né, que eu falo, eu prometo, e às vezes demora, né? Mas eu espero fazer isso muito em breve. Então você tem uma hierarquia ali de tamanhos, né, no negro de fumo. O menor tamanho a gente chama de partícula, sendo que essas partículas elas não vêm assim no negro de fumo, digamos assim, independentes, elas vêm unidas. Existem interações de Van der Waals e etc., que fazem com que elas venham como agregados ou aglomerados, né? Então agregados é um nível de tamanho maior do que a partícula, e o aglomerado é um conjunto de agregados, ou seja, ela está no nível maior de tamanho. E a gente pode até citar um quarto nível de maior comprimento, que é exatamente o pellet. Agora, no caso do pellet, é uma ação mais para facilitar o manuseio, né? Isso aí é uma tendência que todo mundo sabe, quem trabalha em empresa, né? Evitar trabalhar muito com pó fino, né? Porque sempre traz problema para as pessoas, né? E também para sujar o ambiente de trabalho, né? Então, esses 4 níveis aí de tamanho, normalmente o que se busca? Quebrar as partículas, os pellets em aglomerados e os aglomerados em agregados, tá? Obviamente que nessa quebra aí em agregados vão ser formadas partículas individuais também, mas o nível que se busca principalmente é no nível de agregado, porque nessa história aí dos agregados é que você vai ver que existe uma influência nas propriedades finais. Ou seja, se o agregado é bem redondinho, né, e ele tem uma estrutura menor, né? Se ele é um agregado alongado, ou seja, as partículas formam como se fossem agulhas, então você tem uma estrutura maior, e aí vai ter implicações em propriedades superiores. Quando eu falar um pouco mais sobre o negro de fumo, que foi uma das partes que ficaram faltando aqui, né, eu vou explicar melhor essa história da hierarquia do negro de fumo. Tá, mas no fim das contas, o meu objetivo aqui era falar isso. Quando você tem um negro de fumo lá, ele entrando aqui como pellet ou aglomerado, você quer transformá-lo em agregados aqui, ou mesmo partículas. Então é por isso que é fundamental a ação de cisalhamento que esses equipamentos proporcionam, tá? Então, para finalizar essa parte aí, né, eu falei de 3 coisas, né? Incorporação, né, que seria transformar numa coisa só, né? Eu poderia até falar um exemplo meio besta aqui, né? Incorporar, né? Então a gente pode pensar
sei lá, um espírito, né? Quando você incorpora um espírito, fica tudo uma coisa só, né? Tá tudo num corpo, então vira uma massa só, né? Então o objetivo aqui de incorporar, né, a carga é não ficar coisa solta. Então lembrando do trigo lá, né, na hora de misturar no bolo, então ele não vai ficar mais solto ali, né? Ele vai ficar tudo numa massa só, tá? E como eu falei, né, um indicador aí é um pico de torque exatamente no fim dessa etapa aí, tá? Aqui, para mostrar a vocês como seria o comportamento da temperatura no bambre. Então vamos supor que você tem um processamento ali que dure 5 minutos, às vezes até menos, e às vezes mais, mas vamos supor que dure 5 minutos. Então ali no momento zero você colocou a borracha, daqui a 30 segundos você coloca a carga, com mais 30 segundos você coloca o resto da carga, né, e coloca o lubrificante, plastificante, né? Isso depende de cada tipo de processamento. E lá no final, vamos supor, 2 minutos, você coloca o agente de cura, o enxofre, né? E vamos supor o estearato também. E aí, para 3 minutos você descarrega, né? Então, como é que você vai saber a hora de descarregar? Então você pode ter como base a própria temperatura, né? E, na verdade, acaba sendo um parâmetro fundamental. Por quê? Porque se você passa de certos níveis de temperatura e se essa carga, essa batelada, ela já tem um agente de cura, pode acontecer o famoso escorte lá dentro. O escorte é o quê? É a cura prematura, né? Ou seja, é a reticulação. E você não quer que a reticulação aconteça dentro do bambre. Você vai ter que ter uma cura lá na moldagem final. Porque se ela cura aqui no bambre, não vai ter como moldar mais. Você vai perder, né? Então, e esse acompanhamento de temperatura ele pode ser conseguido a partir de termopares que existem no próprio bambre, né? O bambre tem lá indicadores de temperatura, então você pode se basear. Pô, chegou em 110 graus, é hora de descarregar, tá? Então, não deixa de ser uma variável de corte mesmo, né? Não pode passar de certos valores de temperatura, tá? Agora, obviamente que as empresas elas podem ter um conhecimento grande de muito tempo, né? Essa coisa de histórico de empresa é fundamental, elas sempre têm. E elas podem saber que para chegar numa dada temperatura eu preciso de um dado tempo. Então ela pode também trabalhar com o tempo, né? Agora, para isso tudo, obviamente que ela já tem que ter esse histórico que eu falei, né? Ela tem que saber que para aquele tempo, para aquela temperatura, a mistura está boa. Que não adianta nada. Chegou em 110, eu tenho que abrir, tenho que tirar e a borracha está toda mal misturada. Não vai adiantar de nada. Obviamente que isso tudo aí é a partir de um histórico já existente, ou seja, de um equipamento conhecido, de uma formulação conhecida, que eles vão saber exatamente qual é o tempo, qual é a temperatura. Mas qual é o aspecto mais importante dessa curva aqui? É o fato do processo ser um processo transiente, né? Não existe, né, durante, ou seja, a temperatura está aumentando do começo ao fim. Chegou aqui em 3 minutos, vamos abrir, né? Então você vê que desde o começo ali, temperatura ambiente, a temperatura foi aumentando, né? E diferente quando você pensa, por exemplo, numa extrusora. Se você trabalhou com uma extrusora, você sabe que se ela está operando bem, com sempre um mesmo lote ali, se você seta, né, as temperaturas de cada zona da extrusora e daqui a pouco começa e atinge um estado estacionário, daqui a 2 horas você voltar lá, a temperatura em cada zona é a mesma. Então ela trabalha num estado estacionário em cada zona. Obviamente que ao longo da extrusora não, existe uma mudança de temperatura. Mas em cada zona ela tende a manter uma temperatura razoavelmente constante. Claro que às vezes tem uma subida pequena de alguns graus e descidas, e isso aí acaba sendo auxiliado para controlar melhor por resistências que desligam e ligam, desligam e ligam, e algumas até com circulação de fluidos. Mas a gente pode considerar tranquilamente como um estado estacionário na extrusora, em cada zona daquela. Já o bambre não. O bambre ele atua, né, com aumento constante de temperatura. Isso aí é uma coisa bastante diferente, tá? A temperatura começa a aumentar e chega num dado valor ali, você abre e tira, tá? Agora, quão rápido aumenta essa temperatura
ou quão lento vai depender de alguns parâmetros, né? Obviamente que depende do, digamos assim, do aspecto cisalhante da carne, né? E depende do RPM, ou seja, da velocidade de giro, e depende também, como a gente falou, do sistema de resfriamento. Então, por exemplo, coloquei esse gráfico aqui, que a gente vê aqui para essa curva, né, para um dado tempo ali, né, a temperatura aumentou mais rápido, né, para essa curva cinza. Então isso mostra o quê? Que o RPM 3 ele é o maior de todos. Já essa de baixo aqui, que é o RPM 2, a temperatura está aumentando bem mais devagar com o tempo. Então, com certeza, essa rotação aqui ela é a menor de todas. Então, a rotação menor, a rotação intermediária, a rotação maior, tá? Então, obviamente que isso aí também é uma coisa que vai se conhecendo com o histórico que se tem, com o equipamento que se tem. Ah, diga aí qual é uma rotação comum num banco, sei lá, 60 RPM. Mais ou menos um monte de coisa. Ah, se 60 RPM é essa aqui, se eu quero agora um tempo maior para que tenha uma mistura mais cadenciada, que eu preciso de um tempo maior, eu posso baixar esse RPM, vai demorar mais, mas aí eu não vou ter um aumento muito brusco de temperatura, porque como a gente falou, se você passa de certos valores de temperatura, vai acontecer o escorte, tá? Então, gente, eu acho que era isso aí que eu queria falar. Na verdade, eu falei muito mais do que eu gostaria, mas eu vou continuar a falar de Banbury aqui, tá? Até terminar essa sessão, né, para fechar, né, alguns gaps aqui, tá ok? Então era isso aí, boa tarde a todos.